Olá pessoas, tudo bom com vocês? Pro na área, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo meu aqui na internet. E hoje vamos falar sobre números mistos. Você deve estar se perguntando assim, professor, o que isso daqui significa? Isso aqui significa 4 vezes meio? 4 vezes meio dá 2, né? Mas não, queridos. Isso daqui é um número misto. É uma representação que os matemáticos antigos usavam, tá? Antigamente a galera não usava isso daqui, 4,5. Isso daqui é uma representação mais moderna. Isso daqui significa 4 inteiros e meio, tá? Então significa 4 e meio, tá? Então, isso daqui significa isso daqui. Então, queridos, o que acontece? Agora vamos para uma coisa que eu gostaria de falar, de às vezes algumas confusões que dá. Porque muita gente gosta de pensar nisso daqui como uma soma, tá? 4 mais 0,5, né? Porque meio é 0,5, então isso aqui é igual a 4,5. Particularmente eu não gosto de pensar nisso daqui como uma soma. Porque isso daqui na verdade é uma representação numérica. Aqui é a parte inteira e aqui é a parte decimal, que seria o 0,5. Por que eu não gosto? Porque se a gente for pensar assim, como uma soma, isso seria contraditório. Porque, por exemplo, quando eu tenho 4,5 dividido por 1,5, isso daqui a gente sabe que vai dar 3. Só que se eu fosse representar isso daqui na forma de números mistos, isso aí seria o quê? Seria 4 inteiros e meio dividido por 1 inteiro e meio, né? Só que aí se eu fosse pensar nisso daqui como uma soma, e eu abrisse isso daí, isso ficaria assim, né? E aí perceba o seguinte, galera, se eu abrisse isso daqui entra em contradição com a ordem das operações. Porque o que aconteceria? Eu faria primeiro isso daqui, né? Porque a gente sabe que a divisão tem prioridade sobre a soma. E então ficaria 4, meio dividido por 1, ficaria meio, né? Mais meio. E aí olha que loucura, meio mais meio dá 1, isso aqui dá 1. Então ficaria 4 mais 1. Ou seja, um significado totalmente diferente do que do significado real, né? Porque isso daqui a gente quer dar a entender que é esse número dividido por esse. E esse número que é 4,5 dividido por esse tem que dar o quê? Tem que dar 3. Por isso que eu não gosto de pensar particularmente nisso daqui como uma soma. Eu gosto, na verdade, de pensar como um número todo, eu transformo para uma fração imprópria, e transforma esse daqui para uma fração imprópria. Por isso que quando me perguntam, professor, isso daqui é uma soma? Não, eu não acredito, não gosto de chamar isso daí de soma. Eu gosto de pensar nisso daqui como um número dividido por outro número. É uma representação numérica dividido por outra representação numérica. A gente pode falar como uma soma a critério didático. Mas se a gente for rigoroso, isso não é uma soma. Isso daqui é uma representação numérica dividido por essa outra representação numérica aqui. Ou seja, isso é 4,5 dividido por 1,5. Então, pensar como uma soma, se eu for usar a ordem das operações e pensar nisso como uma soma, o resultado vai dar totalmente errado do que os matemáticos antigos usavam isso daqui. Então, quando eles faziam isso daqui, 4,5 dividido por 1,5, ele estava querendo dizer isso daqui. E o resultado dava isso daqui. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.